O que aconteceu? Acho que essa é a pergunta que vocês se fizeram ou se fazem e que eu me faço todos os dias também. O que aconteceu? E aqui eu falo tanto em nível geral, né, coletivo, quanto em nível individual. Uma das grandes perguntas da filosofia é por quê? Por quê? Por que as coisas são como elas são? Por que nós chegamos até onde nós chegamos? Só que para a gente entender o porquê, a gente primeiro tem que entender o que aconteceu. E eu percebo que nessa leitura da política, da sociedade, da nossa existência, nós nem sequer sabemos o que aconteceu de fato. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu preciso dar alguns recados que são importantes e que eu vou ter que anotar para poder me lembrar de fazer sempre isso, né? Então a primeira coisa é, se você acompanha o canal aqui ou se você chegou agora e não está inscrito ainda, se inscreva, porque o YouTube tem prejudicado muitos canais de política, então a sua parte que você pode fazer para ajudar é se inscrever no canal aqui. Me falaram que o YouTube tem desinscritos pessoas do canal, então se inscreva, ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações do canal também, para que sempre quando entrar um vídeo novo você seja avisado de que tem um vídeo. Isso é importante também para ajudar o canal a ter engajamento. Compartilhe os vídeos, curta esse vídeo aqui, já agora, já vá lá e curta, porque também isso é importante. Isso ajuda para que o YouTube entenda que o vídeo tem relevância também. Porque, sinceramente, gente, nós temos agora 540 mil inscritos aqui, mais do que isso já, quase 550 mil inscritos no canal. Se cada um de vocês conseguisse trazer uma pessoa nova para assistir, nós chegaríamos a 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então é importante que vocês ajudem, de fato, porque o debate político é importante, e o YouTube tem prejudicado agora canais com esse perfil. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é, para quem puder, obviamente, né, para quem quiser contribuir de outro modo para o canal, é tornar-se membro aqui do canal, é vir aqui embaixo e tornar-se membro, porque isso também dá um suporte material para o canal, financeiro, e isso é importante porque tanto para mim quanto para outros canais que trabalham com esse tema, a gente não tem financiamento externo, então isso é importante porque nós trabalhamos no YouTube agora. Isso tornou um trabalho para muitos de nós. A terceira coisa, quem não conferiu ainda, ir na Amazon e comprar o livro Minha Especialidade é Matar, que tem em e-book e também tem impresso, que está chegando nas livrarias também. Você pode ir no site da editora comprar. Eu vou deixar aqui para vocês os links no comentário fixado e na descrição para que você confira esse livro, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, que analisa 1 ano e meio do governo Bolsonaro. São os artigos que eu publiquei na Folha de São Paulo e na Carta Capital, e está tudo lá, gente. A gente quer se perguntar sobre o que aconteceu e ali a gente pode observar uma grande parte desse processo, como a gente chegou até esse ponto agora. E por fim, o último recado é que hoje está sendo lançado a tradução francesa desse livro, que se chama Ma spécialité c'est de tuer. Comment Bolsonaro s'est emparé du Brésil, que é Minha Especialidade é Matar, e está agora em francês. Diferente do Brasil, né, que tem um público que já me acompanha e que eu posso divulgar o livro, e eu sei que vocês aí, quem se interessa pelo assunto, vão procurar. Em francês eu não tenho público nenhum, então você que fala francês, ou você que conhece franceses, você que tem algum contato com pessoas de língua francesa, também podem ajudar a divulgar esse livro para que a gente possa mostrar para o mundo o que aconteceu no Brasil. Como o Brasil entrou nesse precipício e agora vai sair o francês, e eu acho que esse mês ainda, vou ver se vai dar tempo, mas esse mês ainda lançar em espanhol, depois em inglês, italiano e alemão. São os idiomas que já estão prontos, as traduções, e eu agradeço muito a todos vocês que participaram da Força Tarefa para poder traduzir o livro. Vai sair em outros idiomas também, portanto, fiquem atentos, e como eu disse, isso é crucial para mostrarmos para o mundo o que se deu no Brasil. E eu quero agradecer também a todos que me escreveram esses dias aqui, né? Eu fiquei de folga uma semana, tirei uns dias de férias aqui para poder pesquisar, para poder ler, para poder tocar um pouco de piano, poder, sabe, passear um pouco, descansar um pouco. Eu tenho falado muito aqui sobre como, quando a gente está no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio do furacão, que a gente não enxerga o que se passa, né? A gente não tem clareza do que se passa, e eu precisava um pouco desse distanciamento para, sabe, repensar as coisas e pesquisar. E é muito estranho, gente, sinceramente é muito estranho, porque assim, eu estava aqui lendo, né, lendo um monte de coisa, li vários livros nesse período, e ao mesmo tempo que eu estava pesquisando sobre esses assuntos, que são os assuntos que eu menciono aqui no canal, a sensação é de que eu estava me alienando
Porque eu não li quase jornais, eu quase, bem, só vi tangencialmente, não li nada específico, não acompanhei as redes sociais, então a sensação é de que eu estava simplesmente desconectado, desligado do que realmente estava acontecendo. E quando eu voltei ontem à noite para dar uma olhada, né, no que estava se passando na internet, você vê, né, como a gente está preso num loop de besteiras, num loop de falsos assuntos, num loop de debates sem fim, intermináveis e que simplesmente não avançam em nada e nos afastam. Eu li um livro essa semana que eu vou mencionar várias vezes, possivelmente nos próximos dias. Eu preciso reler, inclusive, esse livro, porque tem muita coisa interessante lá e que tem tudo a ver com o que a gente menciona aqui, que se chama Os Engenheiros do Caos. O autor é o jornalista italiano Giuliano da Empoli. E é muito bom esse livro, gente, sinceramente, mas me deu uma bad. Pra ser bem sincero, depois que eu terminei de ler esse livro, assim, me deu uma sensação ruim, assim, uma sensação ruim. Eu ainda vou compartilhar com vocês em outros momentos, explicar por que aconteceu isso. Mas tem em grande parte a noção de que nós não compreendemos a dimensão do estrago e as consequências duradouras. Eu já falei sobre isso aqui, eu já mencionei o que eu penso sobre isso, eu já demonstrei algumas intuições sobre isso, né? Mas quando eu vou lá e leio outra pessoa falando isso, coisa que eu já disse aqui, por exemplo, que essa energia liberada do ódio, da intolerância, do ataque ao outro, da perseguição ao outro, quando eu menciono isso aqui, talvez nem caia a ficha para mim, de fato, o que realmente está acontecendo. E quando eu vou lá e leio o da Empoli falando isso, dá para perceber que o negócio vai ser muito mais duradouro do que a gente imaginava. Nós estamos aqui tentando resgatar o debate, estamos tentando recuperar a sanidade nessa disputa política e, ao mesmo tempo, vai ser uma luta muito longa. Vai ser muito longo isso, gente. Não acaba com o Bolsonaro, não acaba com o Trump, vai ser muito longo isso. E isso é preocupante, porque alguns países, eles foram os celeiros da extrema-direita, eles foram os balões de ensaio da extrema-direita e o Brasil é um deles. No caso da Empoli menciona a Itália, que foi o balão de ensaio também do fascismo nos anos 20, né? Menciona a Hungria, menciona os Estados Unidos, menciona o Brasil também. Rapidamente ele menciona ali Bolsonaro, fala do Nando Moura, inclusive. Então você tem, de fato, um país como o Brasil, um país enorme, com milhões de habitantes, que está sendo utilizado agora como um experimento para o populismo. E isso dá uma tristeza enorme, gente. Você vê a situação do Brasil agora, por exemplo, na pandemia e o modo como esse governo lida com isso, e que certamente a omissão do Bolsonaro, ou a ineficiência do Bolsonaro, ou o desastre que é o Bolsonaro para lidar com isso, é um reflexo desse governo populista dele, que não tem projetos, que não tem competência mínima para nada e que põe em risco a vida de milhões de brasileiros. E daí você pega essa semana, né, como eu disse, se acompanha tangencialmente, você pega essa semana aqui os ataques ao Felipe Neto, mais uma vez ataques ao Átila, e daí você percebe como o jogo está totalmente contaminado e será um longo caminho. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando aqui sobre isso, né, sobre esse tema, sobre as redes sociais, sobre essa nova política, não há dúvida nenhuma, gente, não há dúvida nenhuma de que essa contaminação do debate tem a ver, em grande parte, se não primordialmente, com as redes sociais. Nós, espécie humana, não estamos preparados, a gente não está capacitado ainda para lidar com o tipo de comunicação que se dá aqui, com o tipo de interação que ocorre nas redes sociais. Então, durante curto prazo ou a médio prazo, as redes sociais vão fazer muito mais dano à sociedade, à humanidade, do que vão fazer bem. É uma nova tecnologia, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas ela vai mudar drasticamente nossas relações individuais, entre nós mesmos, e as nossas relações com a política, com os governantes. Terá um efeito corrosivo naquilo que a gente conhece, né? Eu tenho visto aqui alguns intelectuais, alguns professores, alguns autores que tentam mostrar uma saída para isso, como a gente tenta salvar as democracias liberais, democracias representativas, mas, por outro lado, alguns têm uma visão diferente, né? Que esse modelo já morreu, esse modelo é um dinossauro, já passou. Esse modelo aqui é arcaico, obsoleto, virá uma coisa diferente depois. A gente não sabe o que será, mas o modelo de democracia que a gente tem acabou. A gente pode tentar dar uma sobrevida para ela, mas as coisas mudaram drasticamente e as redes sociais têm um papel enorme nisso. Eu quero contar 3 coisas para vocês aqui, 3 cenários que vão demonstrar... Bem, é uma rejeição a isso, de certo modo, né? Uma rejeição a essa modernidade que sempre vem
nos impactar de maneira inesperada, a gente não tem como nos preparar para isso. Mas tem um autor, um filósofo americano, que é o Henry David Thoreau. Ele é um autor que escreveu um livro magnífico chamado Walden. Ele fez um experimento, isso em torno de 1840. Ele fez um experimento de sair da cidade que ele morava, era Concord, em Massachusetts, sair da cidade que ele morava e ir para meio do nada. E ir para a beira de um lago, que era o Lago Walden, no meio da floresta, montar uma casinha para ele, uma cabana para ele, com as próprias mãos. Ele foi lá e construiu a casinha dele, e ele ficou 2 anos, 2 meses e 2 dias nessa cabana no meio do mato. E ele estava ali num país que estava passando por uma transformação econômica e social. Era um país que estava entrando com tudo na Revolução Industrial. E ele fala isso, né? Ele até descreve uma hora o trem passando. Então, assim, ele é alguém que estava, de certo modo, tentando reagir a uma mudança drástica de mentalidade. Porque mudou tudo, na verdade, né? E você pega, por exemplo, o século XVIII, século XIX, com essa ruptura do capitalismo, e mudou tudo. Então, o Thoreau, ele tenta resgatar um contato com a natureza. Ele vai para a floresta tentar encontrar respostas, tentar encontrar um outro modo de viver. E basta pensar que o David Thoreau, ele é um autor bastante importante, na verdade, na filosofia, e que através de sua mensagem de desobediência civil inspirou depois o Gandhi, inspirou depois o Martin Luther King Jr. E ele relata nesse livro, né, o Walden relata a sua vivência no meio do mato, vivendo isolado, com contato com poucas pessoas, plantando o que ele come, e é bastante interessante, né, você ver esse esforço de sair de um mundo que estava mudando drasticamente, de um mundo que estava entrando num ritmo frenético do capitalismo, tentar dar um passo para trás. E nessa semana eu revi um filme bastante interessante também. Se vocês não assistiram ainda, assistam, que se chama Capitão Fantástico. Um dos atores é o Viggo Mortensen. E é muito legal esse filme. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse filme, na verdade, porque por um lado me parece genial a ideia, né, proposta da família. Por outro lado me parece um pouco abuso parental o negócio, mas é a história de uma família, pai, mãe e vários filhos, que fazem quase esse experimento do Thoreau. Eles vão para o meio do mato, eles se afastam da sociedade, eles se afastam da cultura capitalista, ultraconsumista norte-americana e vão para o meio do mato, para a floresta, e vão criar os seus filhos. E tem um trecho interessante que eles falam isso, vão criar seus filhos para se tornarem reis filósofos. Ou seja, eles vão para o meio do mato e vão pesquisar, vão estudar, vão ler filosofia, vão ler ciência política, vão se tornar um outro tipo de humanidade, um outro tipo de ser humano, com outro tipo de relação com as coisas, entre si próprios, com a saúde deles. E como eu disse, embora a proposta seja interessante, né, de redefinir os valores, que acho que é isso que tem a ver, né, uma redefinição dos valores, também é, por outro lado, um abuso, né, porque, por outro lado, eles cortam essas crianças do mundo real, desse mundo real que, por mais seja tosco e que nos empurre para certo comportamento e certo conjunto de valores que, bem, em vários sentidos são altamente questionáveis, põe, de certo modo, em risco a vida dessas crianças, né? A capacidade dessas crianças e jovens ali de se adaptarem depois a uma outra realidade. Assistam porque vocês vão entender alguns temas que eu estou mencionando aqui nesse vídeo de hoje e acho que a gente pode ter um ponto para debate posteriormente. Porque isso tem a ver também com essa questão do Fear of Missing Out, né, que é um termo utilizado, né, o FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Quando você se desconecta das redes sociais, eu senti isso essa semana, quando você se desconecta um pouco, você sente que está perdendo alguma coisa. Porque é tanta interação que se dá o tempo todo, que se você não está lá brigando no Twitter, xingando alguém, atacando alguém, lendo alguma reportagem, sabe, fazendo alguma coisa, parece que você está perdido, parece que você está alienado. E isso me lembra também, isso me traz à mente o caso do Jared Leto, o ator que todo ano ele faz uma peregrinação lá, ele vai para o meio do nada, meio do deserto lá, sem telefone celular, sem nada, e ele fez isso esse ano, e quando ele volta desse retiro dele, o mundo está no meio de uma pandemia. O simples fato de ele passar um mês fora de casa, isolado, quando ele volta, mudou tudo, né? Mudou tudo, nossas relações, assim, a gente está num mundo diferente e que será diferente durante um bom tempo também. Eu conto essas coisas só para poder dividir um pouquinho com vocês o que eu fiz essa semana, né? Porque eu sei que muita gente ficou preocupada. Como eu disse, agradeço quem me escreveu aqui preocupado, querendo saber que você estava bem. Nós estávamos bem, a gente estava aqui aproveitando um pouco, descansando um pouco, mas eu percebi que muita gente ficou desorientada, justamente por causa dessa necessidade que a gente tem de ficar o tempo todo recebendo algum tipo de informação que às vezes nem sequer são tão importantes para nós quanto a gente pensa que são. É quase como se nós, e aqui eu falo não apenas de mim, mas de todos nós, é quase como se nós não tivéssemos o direito de se desconectar desse mundo. E aqui, mais uma vez, se tornando
ao tema que eu apresentei no meio aqui, sobre esse novo mundo e esse novo estilo de política também feito a partir do mundo digital, isso também tem a ver com o modo de dominação que eles fazem sobre a gente agora, sobre nós, através das redes, através dos algoritmos, através do Big Data, desse grande volume de dados que a política utiliza para poder nos convencer a votar no candidato ou a não votar em outro candidato. E esse é o problema. Quando a gente pergunta o que aconteceu, a gente tem que passar pela compreensão de como os dados que nós fornecemos, como esses dados estão sendo usados contra nós para nos manipular. O que aconteceu foi isso. A gente está sendo manipulado o tempo todo. As redes sociais têm uma importância crucial nisso. E o mundo vai ser muito diferente. O mundo que a gente conhecia de 10, 15, 20 anos atrás não existe mais. E talvez o maior desafio nosso, além de compreender o que aconteceu, é como a gente procede, como a gente age nesse novo mundo. E aqui é a advertência, né? Aqui fica a recomendação. A esquerda não compreendeu isso, está demorando para compreender e, enquanto não entender o que aconteceu, não vai conseguir retomar a sua posição. E o bolsonarismo, que é um braço dessa extrema-direita populista global, o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro. Como eu disse, eu vou mencionar aqui ainda, essa semana, possivelmente, mais uma vez, esse livro, Os Engenheiros do Caos, porque tem ótimas perspectivas lá dentro, que a gente pode aproveitar para poder entender melhor o que se dá. E eu agradeço de novo quem se preocupou comigo, quem me escreveu, quem estava mandando as fotos dos livros também, que eu vou pôr aqui no finalzinho desse vídeo. Vocês estão recebendo os livros aí, espero que estejam gostando da leitura. Quem quiser me marcar, me marque ou no Twitter ou no Instagram para poder pôr a foto de vocês no final do vídeo aqui. O livro vai chegar nas livrarias, confira o livro, Minha Especialidade é Matar, e em francês, Ma Spécialité c'est de tuer, e em breve também lançaremos as outras traduções. Então, mais uma vez, repito aqui, curtam esse vídeo, deixe seu comentário, o que você pensa sobre o que eu mencionei aqui, sobre esse medo, né, sobre esse desespero de estar desconectado, de estar perdendo alguma coisa, né, de você não poder ficar uma semana sem usar a internet, porque é como se você estivesse paralisado sem saber o que fazer. Se você já tiver essa experiência recente de tentar se desconectar, tentar fazer um detox aí virtual, e como foi a experiência, me contem aí o que vocês acham. Assistam esse filme que eu mencionei, Capitão Fantástico, para você entender o que eu estou falando aqui sobre esse modelo de valores, na verdade, né? Mudar um pouco a chave, se isso é possível também, né? Se isso não é tentar também forçar o que não existe mais. Se inscreva no canal, é muito importante isso. Se cada um de vocês trouxer um novo inscrito, a gente passe de 1 milhão até o final do ano. Bem, sei que é uma meta difícil de ser alcançada, mas a gente pode. E a gente se vê por aí, gente. Um grande abraço a todos vocês e a semana a gente volta para o trabalho aqui, retomando os temas sendo abordados e falando aquilo que a gente acha que merece ser comentado. Se cuidem. Tchau.